Internet, tá? Graça e paz a todos que nos assistem nessa noite, a toda a nossa família IBNA Campinho, IBNA Tingui, amigos que estão agora com o seu Facebook aí conectado. Nós estamos transmitindo essa palavra ao vivo e logo após essa transmissão nós vamos estar também enviando a transmissão para o YouTube. Queria pedir a você que vá lá, se inscreva, dê o seu like. Nós precisamos alcançar 1000 inscrições e contamos muito aí com o seu apoio. Quero dizer que para nós é um motivo de alegria estarmos nesse momento falando com você, embora seja através da internet, mas eu tenho certeza que Deus tem agido em nosso meio, através dos vínculos de comunicação, pela mídia social. Nós não estamos sozinhos, e alegria para nós ver os irmãos também em comunhão, nas salas de reuniões. E estava meditando hoje para nós estarmos aqui nesta noite, trazendo uma palavra para o seu coração, e eu queria falar hoje sobre 4 tipos de igreja. 4 tipos de igrejas que elas são, no nosso contexto atual, inseridas. E o texto que nós vamos estar meditando, ele se encontra em Mateus, capítulo 22, dos versos 23 ao 29. É interessante essa passagem, porque nessa passagem Jesus ele tem um encontro com uma classe de pessoas, de homens, onde são identificados como saduceus. Esses homens eles têm como características de serem pessoas ricas, são pouco numerosas, não são em grandes quantidades essa classe, mas eles são poderosos e são influentes. E eles aceitavam a doutrina que afirmava não haver a ressurreição dos mortos. Ou seja, eles não criam na ressurreição dos mortos. Eles eram contra esse tipo de doutrina. E foram conversar com Jesus, indagar a Jesus, na verdade com o intuito não de aprender, não de ouvir o mestre, mas o intuito deles era colocar Jesus numa situação ridicularizada. Eles queriam, de certa forma, ridicularizar o nosso mestre diante de todas as pessoas. E eu queria que você, nesse momento, abrisse a sua Bíblia. Nós vamos estar juntos lendo Lucas. O texto é Mateus, capítulo 22. Do verso 23 Mateus 22, não, Lucas 22, verso 23 em diante. Diz assim: Então começaram a indagar entre si sobre quem seria dentre eles que estava para fazer isto. Estavam também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados dos benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja o menor, e aquele que exige seja como o que serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Queria que você também abrisse aí em Mateus, verso 22, capítulo 22. A partir do verso 22, diz assim:
Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Naquele dia aproximaram-se deles alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus aqui então deixa uma palavra a esses homens para que eles, na verdade, refletissem sobre aquilo. Eles queriam envergonhar o Senhor. E aí esse texto então nos traz justamente essa pergunta, essa indagação. Errais por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mostra claramente nesse texto que para que a gente venha a ter um ministério bem-sucedido, eu preciso ter um equilíbrio disso. Eu preciso ser uma pessoa que tenha a palavra de Deus como minha base. Eu tenho que ter também ser uma pessoa que tenha o poder de Deus, ou seja, uma vida equilibrada. E o Senhor então dá essa resposta exatamente àqueles homens, porque eles conheciam a palavra, eles eram religiosos, mas o Senhor então dá a resposta para eles: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Primeiro Jesus diz a ele: errais. Quando você vai pegar essa palavra lá no original, esse errais significa desvio, engano, sair da verdade. Com isso eu gostaria de falar nesta noite exatamente sobre isso, sobre os 4 tipos de igreja. 4 tipos de igreja. E queria que você refletisse sobre isso. Que igreja estou inserida? Quando nós estamos falando de igreja, não estou falando só da igreja instituição. Não estou falando aqui do prédio. Eu estou falando de você também como igreja do Senhor. Você também como servo de Deus, porque você também é a igreja. E a primeira igreja aqui que a gente vai estar destacando é a igreja que não conhece nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Que igreja é essa? Que igreja é essa que não conhece a Bíblia? Que igreja é essa que não conhece o poder de Deus? Elas não sabem nada sobre a palavra, elas estão alheias à atuação do poder de Deus. Interessante que elas sabem que existe um Deus, mas nunca tiveram uma experiência com esse Deus. Para essas pessoas, Deus está longe, Deus é inacessível. E a pergunta é exatamente essa: será que existem pessoas no nosso contexto hoje, no nosso século, que vive esse tipo de igreja? Que não conhece as Escrituras e nem conhece o poder de Deus? Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Quero dizer uma coisa para a nossa família aí, BNA. Existem sim. Existem pessoas que estão inseridas dentro das igrejas. Existem pessoas que fazem parte de um hall de membro da igreja. Existem pessoas que elas vivem, né, uma vida religiosa, mas elas ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Esse encontro é ter uma vida renovada, é verdadeiramente nascer de novo. É aquilo que Jesus falou a Nicodemos. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, existem pessoas que estão dentro das igrejas que ainda não se converteram ao Senhor. E isso é uma preocupação. Isso é uma preocupação, porque elas estão longe de Deus, estão distante do Senhor. A outra igreja que eu queria falar com você nesta noite é aquelas que conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Elas conhecem de fato, né? Elas aprendem umas com as outras, mas elas têm a fraqueza de não conhecer o poder do Senhor, de não ter a experiência espiritual com Deus. Talvez você se pergunte: é possível conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus? É possível realmente eu estar ali meditando nesta palavra e não ter uma experiência genuína com o Senhor?
né? Conhecer a Deus e não conhecer o poder de Deus. E aí é tão interessante isso, porque às vezes nos vem essa pergunta no nosso coração. Quando eu conheço as Escrituras, eu automaticamente não conheço o poder de Deus? E eu quero te responder com mais algumas perguntas. Te respondo com mais algumas perguntas. E pense assim comigo. Quando a gente vai falar dos testemunhas de Jeová, eles conhecem as Escrituras. Quando a gente vai falar aqui, né, dos Mormons, eles também conhecem as Escrituras. Mas o que é tão interessante que você entenda é que o conhecer as Escrituras é você ter o conhecimento intelectual, tá? Sem que haja uma experiência pessoal com Deus, de nada vale. E aí essas pessoas se enquadram exatamente nesse tipo de igreja. Conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. Não vale isso. Não basta só ter o conhecimento intelectual. Eu preciso ter a experiência, eu preciso vivenciar aquilo que a palavra de Deus produz ao meu coração. Senão eu vou viver uma vida vazia. Eu vou viver uma vida simplesmente daquilo que eu estou lendo. Mas a prática disso, o verbo que tem que atuar a partir do momento que eu leio essa palavra, não funciona. Não acontece. Por quê? Porque eu vivo uma vida vazia. Eu pego a Bíblia como se fosse meramente um livro. Seria qualquer pessoa que pegasse a palavra de Deus e ler essa palavra e ter um grande conhecimento dessa palavra, mas não vivenciá-la. Era exatamente o que acontecia no meio desses religiosos que Jesus confronta. Quando Jesus chega lá para os fariseus e confronta os fariseus, dizendo que eles eram sepulcros caiados, é exatamente isso. Eles tinham o conhecimento da palavra, eles conheciam a lei, mas eles não viviam a prática dessa lei. Eles não verbalizavam aquilo que eles estavam vivendo. E isso é uma preocupação para nós nesse contexto hoje que nós estamos vivendo. Querido, ter somente a Bíblia e não viver essa Bíblia, não ter uma experiência genuína com o Senhor, não viver o poder sobrenatural de Deus, nos leva a viver uma vida vazia. Hoje, no cenário que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia, diante desse momento de tanto desespero, se você não tiver a palavra do Senhor e se você não conhecer o poder de Deus, você vai sofrer. Essa palavra ela não vai ter efeito nenhum para a sua vida, porque vai ser meramente um livro. Vão ser meramente palavras escritas aqui que você vai tomar para você como palavras que foram escritas por homens. Mas quando eu pego essa palavra, quando eu pego a palavra do Senhor e entendo que é a palavra de Deus genuína, ela começa a fluir no meu coração. E eu vou liberando isso, eu vou abrindo meu coração para que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar. Algo poderoso, algo maravilhoso acontece na minha vida, ao ponto de me fazer levantar, de me colocar de pé e de viver o sobrenatural de Deus, declarando as sortes de bênção de Deus sobre a minha vida e sobre as pessoas que estão ao meu meio. Então, eu quero dizer para você nesta noite que além de ter essas classes de pessoas, ainda existem outras. As que conhecem o poder de Deus, mas não conhecem as Escrituras. São pessoas que realmente tiveram uma experiência pessoal com Deus. Tiveram até uma experiência com o poder do Senhor. Elas até exaltam esse poder. Elas até levam outras pessoas a experimentar a realidade desse poder. Contudo, há um problema nisso tudo. Ela não conhece as Escrituras. E as Escrituras ela tem um papel fundamental para que o poder de Deus ele haja na nossa vida. A Escritura ela vai trazer para mim a orientação. Ela vai me direcionar. Ou seja, a direção, o uso desse poder, quem vai me dar é a palavra do Senhor. Eu não posso caminhar sozinho. Eu não posso só ter uma vida onde eu conheça a palavra de Deus, eu não posso ter uma vida onde tão somente eu busque a presença do Senhor através das manifestações do seu espírito, do seu poder. Eu preciso viver uma vida equilibrada, eu tenho que ter os dois. E quando a gente vive na base das emoções, o meu desenvolvimento espiritual, ele é prejudicado. A gente vê aí muitas pessoas vivendo na base das emoções. Muitas pessoas que não vivem uma vida equilibrada, né? Não vivem por fé, mas vivem por vistas. E às vezes vivem até mesmo pelo ouvido. Elas são inconstantes, elas são superficiais na doutrina, ou seja, na palavra. Podem ser até ousados, podem viver até uma vida onde se dizem consagrados, mas sem propósito, sem direção ministerial, sem direção de Deus. São pessoas que andam por aí,
vivendo por vistas e por ventos de doutrinas. Da mesma forma que outrora são tochas inflamadas, se tornam verdadeiros icebergs. Não dão a primazia à palavra de Deus. Talvez eu esteja falando isso com você e tenha vindo à sua mente, né, à sua lembrança, algumas pessoas assim. Pessoas que estavam na igreja, pessoas que pulavam, pessoas que glorificavam, pessoas que falavam em línguas com Deus, pessoas que eram cheios do fogo e do poder, e hoje estão aí no mundo, hoje estão em outros lugares, hoje estão vivendo uma vida de pecado. Por que isso acontece? Por que isso acontece na vida dessas pessoas? Porque faltam justamente esse equilíbrio. A primeira coisa que eu entendo é que, na verdade, nunca se converteram ao Senhor. Porque o crente, que ele se converte a Deus, ele tem um princípio, se alimentar da palavra do Senhor e buscar a glória de Deus, a plenitude de Deus na sua vida. Ele prima por aquilo que vai trazer o crescimento para a sua vida, aquilo que vai engrandecer o nome do Senhor. Ele quer ser aquele adorador que Deus procura. Ele quer ser aquele crente equilibrado. Ele quer ter sempre uma palavra para tocar ao coração das pessoas. Ele não quer mais viver uma vida de pecado. Pode até pecar, mas ele não quer viver mais isso. Ele quer viver algo diferente. Então, esse tipo de crente, as que conhecem o poder de Deus, mas não conhecem as Escrituras, é porque elas não primam pela palavra do Senhor. Tende a naufragar. Tendem a cair, porque o que vai dar a direção, o que vai dar o equilíbrio, o que vai mostrar verdadeiramente de que forma eu vou utilizar os meus dons, os meus talentos, vai ser a palavra do Senhor. O quarta igreja é as que conhecem as Escrituras e também o poder de Deus. Essa é o modelo ideal. É isso que eu quero profetizar para a tua vida hoje, é isso que eu queria dizer para você nesta noite. Que você venha ser essa igreja que tem a palavra e essa igreja que tem o poder de Deus. Essa igreja é exatamente o que Jesus está falando para esses homens. É a igreja do equilíbrio. É a igreja que não vive desesperada. É a igreja que não vai por ventos de doutrinas. É a igreja que ela tem realmente a base, como a palavra de Deus para a sua vida, e automaticamente buscando isso, automaticamente buscando ao Senhor, a plenitude do Espírito Santo vem sobre ele. E aí, através disso, o sobrenatural de Deus acontece, porque Deus nos chamou exatamente para isso, para que o seu sobrenatural, aquilo que para o homem é o metafísico, o impossível de acontecer, através de uma vida cheia do poder de Deus, cheia da unção do Senhor, as coisas sobrenaturais, elas acontecem de maneira natural. Hoje as pessoas se assustam quando escutam dizer que na igreja uma pessoa ela foi curada de uma doença terminal, de que numa igreja entrou um coxo e ele passou a andar depois de uma oração poderosa. Querido, isso é o natural da igreja. Isso não é coisa para nós estarmos nos espantando, mas isso é o natural da igreja, isso precisa acontecer, porque nós fomos chamados exatamente para isso. Igrejas estão lotadas devido às campanhas que são feitas e se esquecem da palavra do Senhor, que é o principal, que é o que vai trazer nosso alimento. Porque todas as coisas vão passar, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor, essa não há de passar. Hoje nós estamos nesse cenário que vai nos trazer força de avançar, continuar firme, entendendo que Deus tem o melhor para nós, é a palavra do Senhor. É a leitura, é o devocional, é buscar a presença de Deus dentro de uma forma equilibrada, sem loucuras, sabe? Mas dentro de um equilíbrio. Então esse é o modelo ideal. Quando nós falamos dessa igreja, quando eu falo que você é a igreja, o que é isso? São pessoas edificantes. São crentes que são equilibrados. São crentes que possuem a Bíblia de forma exclusiva, única. São doutrinariamente bem estruturadas. Têm um profundo conhecimento do poder do Espírito Santo. Elas não são frias, elas não são calculistas, elas não estão presas à letra, mas elas têm a manifestação genuína do Espírito Santo. São crentes maduros, são crentes que crescem nas suas experiências com Deus. São crentes que quando você para conversar com eles, dá vontade de ficar mais tempo,
porque você aprende, você cresce com ele. Hoje nós vivemos um contexto de igreja, onde as igrejas estão aí, as pessoas estão dentro das igrejas, inseridas dentro da igreja, e há uma imaturidade tremenda. Não se pode falar nada, que aquele crente se dói, ele sai da igreja, ele vai para outra, ele não para numa igreja. Ele não tem ali firmeza, ele não tem na sua igreja paternidade. São filhos rebeldes. Mas quando você pega uma igreja, essa igreja que o Senhor quer, a igreja equilibrada, a igreja da palavra, a igreja do poder, esses crentes estão firmes. Pode vir o que vier. Entendeu? Pode estar passando por situação, ele pode estar passando por desemprego, ele pode estar com a sua despensa lá vazia, ele pode estar a enfermidade batendo a sua porta, mas ele continua firme, porque ele é equilibrado, ele tem a palavra, ele tem o poder de Deus, ele sabe que na hora, no momento certo, o Senhor vai agir, vai intervir, vai salvá-lo, vai tirá-lo da situação de desespero, porque ele é firmado na palavra do Senhor. E firmado na palavra do Senhor, ele tem experiência genuína com Deus. Era isso que eu queria dizer para você hoje, nesta noite. Leia mais a Bíblia. Busque mais ter esse contato com Deus. Não deixe com que as circunstâncias venham te parar, porque elas querem fazer isso. O inimigo, a palavra do Senhor diz que veio exatamente para isso. Matar, roubar e destruir. O que eu quero te dizer nesta noite, meu querido, eu quero dizer para você hoje nesta noite, Igreja Batista Nacional Antioquia, que vocês continuem firmes, que vocês não parem. Nós não podemos estar juntos no templo, mas nós somos o templo, nós somos a casa do Senhor. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, aonde quer que você esteja, seja na tua casa, seja no momento que estivermos nos reunindo, nas mídias sociais, a gente venha crer, que seja a palavra de Deus, que pulse no nosso coração, que a gente venha estar contagiando as pessoas que estão ao nosso redor. Você que ainda está indo ao seu trabalho, intercalando, fazendo home office, declare sempre uma palavra de vitória. Não deixe que isso venha parar você, porque é isso que o diabo quer fazer. Tenha na sua vida as manifestações genuínas do Espírito Santo. Tenha na sua vida, sabe, as experiências com Deus. E concluindo, quando a gente entende que a igreja ela conhece a palavra, mas não conhece o poder, ela vive debaixo de direção. Quando você não tem essa palavra para você estar buscando do Senhor, sabe, o alimento, buscando do Senhor a direção, o inimigo ele vem, querido, para te oprimir. Ele vem para te trazer pressão. Ele vem para te dizer que nada vai dar certo. Que o momento que nós estamos vivendo e ao final dele é falência. E isso por quê? Porque nós não temos a palavra do Senhor. Mas temos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos garante a vitória. O apóstolo Paulo declarou isso, dizendo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então tome posse dessa palavra. Quando se conhece tão somente o poder, mas não se conhece a palavra, nós ficamos improdutivos, porque não temos a direção das Escrituras. Então não é só o poder. Não é. Porque se tiver poder e não tiver a palavra, não há produtividade. Não vai ter produtividade. Eu vou viver uma vida vazia. Eu vou viver uma vida na mesmice. E o Senhor não quer que nós vivamos assim. Entretanto, quando nós conhecemos a Escritura e o poder de Deus, a vitória é garantida. E é isso que eu queria declarar sobre você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? A vitória é garantida. Irmãos, a gente não vai ficar aqui olhando lá na frente, achando que nós vamos vencer. Não. Achando que há uma dúvida. O que eu quero te dizer é que é garantida. É certeza. Basta tomar posse. Basta tomar posse. A vitória é garantida. Quando nós temos a capacitação do Espírito Santo, essa capacitação, ela vem para nós, para nos dar a direção, para nos mostrar a importância da obediência à palavra. E aí a gente vai entender que é essa palavra, Bíblia, que vai direcionar
o uso do poder de Deus em nós. Sem a Bíblia, sem a bússola, ficamos perdidos. Ficamos sem direção. O poder de Deus, ele é usado de qualquer maneira. Mas quando nós temos a Bíblia como a nossa bússola e como a nossa direção, nós temos certeza que o Senhor, ele vai nos direcionar no uso desse poder. Esse poder é que vai trazer para nós os dons espirituais. Então hoje, nesse momento, agora, é o momento de estarmos buscando mais e mais o Senhor. De estarmos mais e mais e mais buscando a presença do nosso Deus. De estarmos mais e mais buscando a glória do Senhor, a plenitude do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Precisamos, querido, verdadeiramente ser essa igreja ideal. Ser a igreja da palavra e ser a igreja do poder. O tema central da nossa igreja é pregando a verdade e vivendo o amor. É exatamente isso que nós estamos falando. Quando nós falamos de plenitude do Espírito, de enchimento, isso está relacionado ao amor. Quando nós falamos de equilíbrio, igreja doutrinária, nós estamos falando de uma igreja que prega a verdade. E a pregação da verdade é a palavra na sua essência, na sua totalidade. Eu quero deixar essa palavra para você nesta noite. Quero pedir em nome de Jesus e declarar a sua vida que você venha ser essa igreja da palavra e essa igreja do poder. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento e estivesse orando comigo. Amém? Senhor, nós estamos aqui nesta noite para exaltar o teu nome, para glorificar o Senhor, Deus. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha tomar as nossas vidas nas tuas mãos, a nossa nação, e aquilo que foi ministrado hoje, Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, porque se porventura nós não estamos enquadrados na lei da palavra e do poder, se está faltando em nós o poder, se está faltando em nós a palavra, nós queremos viver, Senhor, essa igreja equilibrada, a igreja que tem a palavra, que dá a direção, a igreja que tem o poder, aonde os prodígios, os milagres são realizados. É isso que nós queremos te pedir, Senhor, nesta noite. Usa-nos, ó Deus, como canal, como instrumento. Usa-nos, ó Deus, como pregadores da tua palavra. Usa-nos como instrumento para que possamos verdadeiramente, ó Deus, expulsar, libertar pessoas através do teu poder, ó Deus. No nome de Jesus, nós queremos colocar nas tuas mãos cada um que tem agora, nesse momento, ó Deus, assistido esta mensagem. Que a Senhor, que a graça chegue ao lar de cada servo teu. Ó Deus, e se porventura alguém ainda triste, alguém temeroso, ansioso, preocupado, que eles venham lançar tudo isso no Senhor. Que toda preocupação, toda ansiedade, todo medo seja lançado em ti, meu Pai. E que eles venham verdadeiramente entender que são vitoriosos em Cristo Jesus. Porque o Senhor morreu naquela cruz para nos trazer a vitória, Pai. Então que possamos tomar posse disso. Que possamos, ó Deus, entender a tua grandeza, o senhorio. Que vivamos verdadeiramente, Senhor, como filhos teus que somos, ó Pai. E entender, ó Deus, que tu és o nosso Pai, que tem o melhor para nós. Deus, eu quero, no nome de Jesus, profetizar sobre o teu povo o melhor de Deus, o melhor do Senhor sobre a vida dos teus servos. Toma cada um nas tuas mãos, cada um que hoje, Senhor, tirou seu tempo para estar diante, ó Deus, dessa mídia, assistindo esta palavra, que seja o teu nome glorificado, que tu venha jogar por terra todo desespero, todo medo, Senhor, todo pânico, e que possamos confiar verdadeiramente no Senhor. Desperta-nos, ó Deus, que a maturidade vem sobre nós, que a comunhão, ó Deus, que a sabedoria, que a graça do Senhor, que a paz que excede todo entendimento venha sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe nesta noite, que você venha dormir, que o Senhor venha te dar um sono reparador. Logo no domingo estaremos novamente ministrando a palavra ao seu coração.
Que a graça e a paz seja contigo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.